Meus amigos, bom dia. Como é conhecimento de todos, ou da maioria, pelo menos, a APAS-RJ fez sua Assembleia Geral Extraordinária no dia 18 de outubro próximo passado. Tá? Qual foi o objetivo dessa Assembleia? Foi expor a situação no nosso plano de saúde, bem como deliberar sobre possíveis soluções para o mesmo. Tá? Eu estou fazendo essa apresentação agora, estou tentando repetir o que foi apresentado lá, porque o pessoal do interior, de uma maneira geral, não pôde comparecer à Assembleia, e alguns da região metropolitana também. Então, eu vou tentar, mais uma vez, reconstituir para que todos tenham conhecimento do que nós pretendemos fazer em relação ao nosso plano de saúde. Eu vou fazer um breve resumo, primeiro o histórico, quer dizer, o PAMA desde o começo, quer dizer, com seu estatuto inicial, etc., mostrando a situação dele até os dias de hoje. Depois vou colocar a situação atual com as ameaças que se apresentam no momento. E, finalmente, vou colocar a nossa proposta de ação para que a gente possa atuar, com conhecimento de todos vocês, já que essa proposta foi aprovada por unanimidade pela Assembleia. Ok? Muito obrigado. Fala mais. Bom, o que é o PAMA? Pelo artigo 1º do regulamento 91, esse regulamento é o segundo regulamento do PAMA. O primeiro é de 89, mas não tem grandes alterações, o que está vigindo até hoje é o 91. Então, o que é o PAMA? O PAMA é o Plano de Assistência Médica ao Aposentado, doravante denominado PAMA, é um plano de benefício de caráter assistencial, conforme o objetivo primordial da Fundação mencionado no artigo 2 do artigo 1º do seu estatuto. Isso é o PAMA, tá? Definição do PAMA. Quais são as fontes de custeio do PAMA? Quer dizer, quem sustenta o PAMA, quem mantém o PAMA em condições de suprir a necessidade assistencial do nosso sistema? O artigo 14 do regulamento diz o seguinte: as fontes de custeio do PAMA são, primeiro, contribuição mensal das patrocinadoras mediante recolhimento de um percentual sobre a folha mensal do salário de todos os contribuintes, conforme anualmente fixado no plano de custeio. Preste atenção para esse detalhe do percentual da folha de pagamento, que depois eu vou voltar a ele. 2. Receita das aplicações financeiras do Fundo Garantidor do PAMA, dotação das patrocinadoras e outros recursos. O que é o Fundo Garantidor do PAMA? O Fundo Garantidor do PAMA tem por finalidade garantir essa prestação, quer dizer, assistência, né? E será constituído pelos excessos da receita sobre as despesas previstas no plano de custeio. Essa é a definição do Fundo Garantidor. O que aconteceu com o PAMA após a privatização em 98? Em 2000, as patrocinadoras se reuniram e fizeram uma segregação do antigo PBS, que era o plano que congregava todos os assistidos. E elas criaram 16 planos de PBS diferentes. Inclusive um, que é o PBS época, e é um plano de extinção. Esse plano ninguém entra nem sai. É o PBSA, um dos 16 planos do PBS. Quando chegou em 2001, as patrocinadoras se reuniram e criaram os planos prévios. Tá? Cada uma tinha o seu plano prévio. O que aconteceu a partir daí? As patrocinadoras coagiram, a bem dizer, a migração daquelas pessoas que estavam ativas, dos trabalhadores ativos, forçaram a migrar para o plano prévio. Plano esse que não tinha nem assistência médica. Então, o que aconteceu na prática? Aquele percentual que eu me referi lá atrás, um percentual para manter a saúde financeira do plano assistencial, que era uma obrigação da patrocinadora, e fosse fazer, houve um esvaziamento gigantesco da folha de pagamento. Então, deixou de entrar dinheiro para garantir a manutenção do PAMA, do Fundo Garantidor. Não chegou a zero, porque ainda tinha algumas pessoas que continuaram no PBS antigo, que eram aquelas pessoas, em princípio,
já estavam próximos da aposentadoria e que não quiseram largar o plano. Tanto é assim que em 2013, um montante dos recursos devidos ao percentual da folha de pagamento dos patrocinadores foi da ordem de 190 mil reais, ou seja, nada. Então deixou de entrar dinheiro para a manutenção do PAMA. Quando foi em 2004, o que aconteceu? Eles viram que o plano, entendeu? O plano de saúde estava em risco. Quer dizer, de 2002 para frente. 2002 para frente. Então, quando chegou em 2004, eles resolveram criar, aliás, antes de 2004, eles resolveram criar um plano de saúde independente. Entendeu? O que aconteceria com esse plano de saúde? A perderia a solidariedade dos patrocinadores, quer dizer, eles se livrariam daquele encargo. Tá? Então, a FENAPA, na época, que era dirigida pela APA da RJ, né? Naquela época, ela entrou com uma ação à justiça para impedir a criação desse tipo de plano de saúde. E teve êxito na ação, a justiça impediu a Sistel de criar aquele plano de saúde. Então o que a Sistel fez? Chamou todas as associações do Brasil para discutir uma nova alternativa para a sobrevivência do PAMA. Colocou que o plano estava em risco, quer dizer, poderia acabar a qualquer momento, colocou um atrativo grande, que era a criação de um programa, né? Programa esse que seria para atender aos eventos de alto custo, ou seja, os assistidos que aderissem a esse programa não necessitariam de pagar aquele percentual, a coparticipação dos eventos de alto custo. Isso realmente foi um atrativo, né? Aliado à ameaça de extinção do plano, e todas as associações do Brasil concordaram com a criação do PCE. Então eu vou definir para vocês o que é o PCE. O artigo 1º do regulamento de 2003. O Programa de Cobertura Especiais, PCE, tem por finalidade oferecer aos usuários do PAMA que a ele aderirem benefícios adicionais. Preste atenção nesse termo, benefícios adicionais, regendo-se consequentemente pelo regulamento e atos normativos gerais, o resto não importa aqui no momento, tá? Vamos lá. Quais são as fontes de custeio do PCE determinadas naquela época? Aqueles benefícios adicionais do PAMA, que constituem o programa PCE, e somente eles serão custeados exclusivamente pelos usuários, em conformidade com o estabelecido em seu plano de custeio, que é determinado por cálculos atuariais compostos pelas seguintes fontes de receita: contribuição mensal por grupo familiar e por faixa de renda, contribuição mensal individual por filho solteiro maior de 21 anos e estudante, percentual de coparticipação sobre as despesas efetivamente realizadas, com exceção daqueles eventos de alto custo, como está previsto lá atrás. Receita de outras aplicações financeiras e outras receitas. Bom, agora vem o ponto mais importante desse problema todo que a gente está expondo aqui, são as grandes ameaças que recaem sobre o nosso plano de saúde hoje. A primeira é a sinalização pela Sistel da extinção do Fundo Garantidor do PAMA. E segundo, a redução de benefícios e da rede credenciada. Ela alega sempre que há a ameaça da rede, não só a rede credenciada, mas haver uma abrangência, haver uma diminuição da abrangência, e que os patrocinadores estariam pressionando nesse sentido. Bom, só para colocar aqui, o artigo 13 diz o seguinte: a Fundação poderá, a qualquer tempo, com base no equilíbrio do plano de custeio do PAMA, ampliar ou limitar sua abrangência. Isso aí, me permitam voltar, tira aquilo lá na planta. Me permitam só, antes de continuar aqui, voltar a esse quadro aqui, que ele é a origem de tudo, tá? É para mostrar a evolução financeira do patrimônio do PAMA, tá?
Isso é importante para dar fundamento àqueles assuntos aí de cima. O patrimônio do PAMA começou em 2005, em 2005 estava com 581 milhões, foi subindo ao longo do tempo, até em 2012, que ele chegou a 650 milhões, e surpreendentemente, em 2013, ele passou para 482 milhões. Ou seja, teve uma queda em um ano de 25 milhões de reais. Aliás, 25 milhões por cento. 25%, desculpa. Então, isso aí, desse ponto é importante frisar o seguinte: nós não aceitamos esse dado, não concordamos, eles alegam duas razões, a sistema alega duas razões para isso. Eles alegam duas razões, a sistema alega duas razões para essa queda brusca no patrimônio. O primeiro é o aumento da utilização médica por partos assistivos. E o segundo é a medição financeira e atuarial do patrimônio, que era feita pela curva atuarial ao longo dos anos e passou a ser feita por marcação a mercado. Mas esse critério já vinha sendo adotado antes. Então não justifica nem a mudança de critério, nem o aumento da utilização do serviço médico, que não poderia ser desmontado de hipótese nenhuma. Voltando então acima, o artigo 13, como eu já falei, ele poderia mexer na abrangência do plano, para mais ou para menos, do atendimento, né? Isso aí, primeiro, juridicamente, legalmente, não tem nenhum fundamento, pode ser derrubado a qualquer momento esse argumento. O segundo é que o próprio regulamento do PBS, no seu artigo 77, mostra que o plano de saúde é um benefício do PBS. Tá? O artigo 73, por sua vez, diz o seguinte: as alterações desse regulamento não poderão, modificar a finalidade do PBS, e o quarto, que é o mais importante. Notem bem, o item 4 diz o seguinte, do artigo 72, modificar o elenco de benefícios e as condições previstas para o cálculo, concessão ou reajuste, a não ser para aumentar o benefício ou recompor o valor real do mesmo, por ocasião do reajustamento. Então, veja só, a abrangência do plano que dita aqui esse artigo do regulamento do PBS, diz que a abrangência poderá ser mexida, mas apenas para melhorar a abrangência, e não para piorar. Então não é válida em hipótese nenhuma essa argumentação de que a sistema poderá usar o artigo 13 para diminuir a abrangência do plano, tirando o benefício já adquirido pelos assistidos. Ok? Bom, a visão da Sistel para esse problema que foi colocado aí é a seguinte: ela tem uma firma, uma empresa contratada dela normalmente, de consultoria atuarial, financeira e tal, que é a Gama. E ela pediu à Gama para que fizesse um estudo para ver em que situação efetiva, quais foram as razões que determinaram aquela queda do patrimônio e quais seriam as medidas possíveis para manter a saúde financeira do PAMA. A Gama fez o estudo e chegou à seguinte conclusão: que seria necessário para a manutenção do PAMA, do patrimônio, um aumento no PAMA tradicional, quer dizer, aqueles assistidos que pertencem somente ao PAMA, teria com participação aumentada de 43% para 61%. Ó, vocês vejam, hoje já é difícil o assistido no PAMA conseguir pagar uma coparticipação de 43%, que por si só já é um absurdo, porque a ideia inicial dessa coparticipação era uma moderação no uso do plano, para que não houvesse um uso exagerado do plano. Então, para isso foi criada um fator de moderação, que é essa coparticipação. Já era de sul 43%, para 61% nem se fala. O que vai acontecer com a adoção dessa medida é que vai haver uma evasão enorme do PAMA, do pessoal do PAMA, que não vai poder pagar essa coparticipação. A outra medida para sanear, digamos assim, o PAMA, o plano de saúde, seria a contribuição mensal do pessoal do PCE
um aumento seria necessário um aumento de 109%, 108,98%, mantendo as taxas de participação em vigor. Ora, a contribuição mensal hoje já está alta, vocês imaginem com o aumento dessa ordem aí, né? O que aconteceria? E aí eu abro sempre um parênteses para colocar a situação do cônjuge, porque esse programa é familiar. O cônjuge, quando o titular aparece hoje, o cônjuge, além de receber metade e mais 10% do benefício previdencial, ele tem dobrado, se ele aderir ao PAMA, ele tem dobrada a sua contribuição mensal. Então, com o aumento de 108%, essa contribuição iria a R$ 1.000 e tantos, o que seria inviável para a maioria das pessoas. Tá? E pior que isso, aí ela contratou uma outra, ela que resolveu pedir uma segunda opinião para esse problema. Chamou uma outra consultoria, que é a Rodac, e a consultoria chegou à conclusão que o aumento de 108% era insuficiente. Então deveria haver um aumento de 129%. Aí você vê o que pode acontecer, né? Né? E pior, na visão da Sistel não haveria participação das patrocinadoras. Ou seja, aquela obrigação regulamentar, legal e objeto, desde lá da contratação, da participação das patrocinadoras, elas simplesmente não participariam de nada. Né? Agora, só para voltar ali a contribuição, que ele aumenta a contribuição do PCE, veja só, em 2013, os custos médicos dos programas adicionais do PCE giraram em torno de 39 milhões de reais. E a contribuição mensal do pessoal do PCE deu mais ou menos 39 milhões também. Então, estava totalmente equilibrado. Não adianta querer colocar nos ombros do pessoal do PCE um aumento de 108%, que não tem o menor sentido. Aí a gente pode-se inferir que eles estão querendo utilizar este pessoal do PCE para sustentar o PAMA lá, cuja obrigação é das patrocinadoras. Tá? Então, essa é a visão da Sistel. Tá? Tem um exemplo. Aquele exemplo, depois. Agora, o que é a visão da APA da Record? As despesas do plano são do PAMA. Quer dizer, todos nós assistidos pertencemos ao PAMA, até os do PCE, porque o PCE é um usuário do PAMA que aderiu a um programa adicional. Tá? Então, as despesas do PCE são apenas para os benefícios adicionais. Vou dar um exemplo aqui que vai elucidar bastante isso que eu estou falando. Quando o usuário só do PAMA, ele sofre uma internação, uma cirurgia, digamos assim, na hora de pagar aquela conta, o PAMA, o fundo do PAMA, lá, o patrimônio do PAMA, tem que pagar mais ou menos, é aproximado nesse mundo, 60% daquela despesa. E o usuário, quer dizer, o participante do PAMA, tem que pagar do seu bolso 40%. Tá? Quando a internação é feita com o elemento do PCE, o que acontece? O PAMA, de novo, tem que pagar os 60%. E a despesa que vai ser alocada ao PCE é só 40%, já que a participação do usuário é zero nesse caso, porque ele aderiu ao PCE. Então o PAMA tem que pagar 60% e o PCE 40%. Ok? Bom, a nossa proposta, antes de colocar a nossa proposta, eu vou rapidamente colocar determinadas alternativas que estão sendo colocadas por várias pessoas, associações, tem várias opiniões acerca desse assunto aí, tá, do PAMA. Muitos acham que a gente poderia pegar o dinheiro que seria do superávit e colocá-lo no PAMA para suprir esse problema. Acontece que a distribuição do superávit de 2009, 2010, 2011 está altamente complicada.
porque existem várias correntes. Tem assistido que acha que tem direito a 100% do superávit. Tem assistido que acha que tem... O Conselho Deliberativo da Sistel decidiu em reunião lá em 2012, sei lá quando, que caberia a patrocinadora 50% e aos assistidos 50%. É uma outra linha de ação. A terceira, e é que está embargando tudo, complicando, entravando e está impossibilitando qualquer acordo, é a visão da Telebrás de que ela teria direito a 68% desse superávit. E piorando, depois ele evoluiu e achou que tinha direito a 100% do superávit, já que na época ela era a única patrocinadora do sistema. Então, esse entrave, isso aí impossibilita qualquer coisa. Até porque qualquer das alternativas aí que for adotada haverá uma corrente contra que vai entrar na justiça e impedir. Então, essa maneira de transferir o superávit para o plano de saúde seria até razoável, resolveria um problema nosso, mas não é muito simplória, quer dizer, existe uma operacionalização quase impossível disso aí. Agora, voltando a Telebrás aqui, aí me ocorre uma coisa interessante. Já que a Telebrás acha que tem 68% superávit, ou 100%, não sei, ela deveria ser responsável por 68% do PAMA também, ou 100% do PAMA. Né? Aí liberaria as outras patrocinadoras. Pela visão dela, se ela tem direito ao ônus, ao bônus, ela tem direito ao dela, ela tem obrigação do ônus. Ok? Então eu só queria colocar isso, porque muitas pessoas perguntam por que não pega o superávit e põe no PAMA, etc, etc. Tá? Então eu vou colocar agora, finalmente, a nossa proposta da APA, que foi aprovada por unanimidade na Assembleia Geral Extraordinária. Isso é bom informar, porque dá um fundamento, né, uma razão para a gente muito forte. A primeira é a seguinte: medidas judiciais necessárias para evitar os aumentos abusivos e inadequados. Então a gente quer ou impedir que haja esse aumento da APA, que foi aprovada por unanimidade na Assembleia Geral Extraordinária. Isso é bom informar, porque dá um fundamento, né, uma razão para a gente muito forte. A primeira é a seguinte: medidas judiciais necessárias para evitar os aumentos abusivos e inadequados. Então a gente quer ou impedir que haja esse aumento, ou se não deteve ele e houver o aumento, a gente bloqueá-lo depois. Tá? É uma segunda medida. Nas participações do plano e nas contribuições mensais do programa PCE. Então a gente quer impedir essa linha, aquela visão que a Sistel tem do assunto. Tá? Já que eu nos organizaria de tal forma, eu obrigaria em muitos casos as pessoas a saírem do plano. Tá? A outra é uma ação civil pública e algumas outras necessárias, objetivando cobrar a Sistel o cumprimento da legislação e demais dispositivos legais na gestão do plano PAMA e do programa PCE. A gente quer uma transparência nisso aí, tá? A gente quer que seja usado, ou seja, as patrocinadoras são responsáveis pelo PAMA, os assistidos são responsáveis pelo PCE. A gente quer clareza nisso, nessa ação, nessa gestão ali. A outra é uma ação de prestação de contas pela Sistel, objetivando a verificação das demonstrações financeiras e contábeis na gestão do plano do programa PCE. Aí vem entre várias prestadoras, que nós pedimos isso diversas vezes, por escrito, oralmente, outras associações pediram, a FENAPAS pediu, e nós não conseguimos. Então nós queremos que ela demonstre na justiça por que ela chegou a essa conclusão de 108%, aquela poupação absurda e etc. E ela vai ter que mostrar na justiça por que chegou a essa conclusão. Exigiu judicialmente documentos não fornecidos voluntariamente pela Sistel. O plano de custeio do PAMA e o plano de custeio do PCE. Inclusive o trabalho completo daquelas consultorias, por que elas chegaram àquelas razões, né? Porque a gente não concorda em hipótese nenhuma e a gente quer que seja comprovado para que a gente possa aceitar ou não aquela medida proposta pela Sistel. Bom, voltando aqui, essa ação não vai custar nada para os assistidos, porque graças a Deus, pela contribuição que nossos associados fazem,
nós criamos uma reserva que ela será utilizada para esses eventos e outros forem necessários. Então faço um apelo a todos os que não são associados ainda da APA, que se associem a nós para, além de melhorar a nossa representatividade em qualquer ação efetiva, que a gente possa ter mais algum dinheiro para poder fazer face a ameaças futuras. Muito obrigado, bom dia.